meu aluno, minha aluna, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, comigo, professora Lorena Lima. Vamos lá ver o nosso conteúdo de hoje? Então, vamos lá para o nosso momento de estudar? A aula de hoje é a continuidade da aula anterior. Por quê? Porque nós começamos a trabalhar verbete de dicionário. E a gente sabe que verbetes trabalha-se tanto em enciclopédia, aliás, estão tanto em enciclopédias como em verbetes. Por quê? Porque as enciclopédias elas são muito antigas, então havia essa necessidade do homem compilar conhecimentos de várias áreas e organizar. Normalmente vinham ilustradas, como vocês estão vendo, normalmente vinham com um conceito, uma fundamentação do que era aquele verbete. No dicionário também não era muito diferente, né? E agora nós vamos apresentar, aliás, vamos começar a organizar os nossos verbetes, a construir um pequeno dicionário. Para isso, nós temos que ter uma organização, nós temos que ter um direcionamento para saber como faz. E antes de começar a fazer, vamos lembrar, vou apresentar agora para vocês um pequeno lembrete do que é um verbete. Vamos ouvir e ler. Significado de verbete. Substantivo masculino. Palavra ou entrada de dicionário. Cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia ou glossário. Conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Apontamento que contém um comentário, nota sobre um tema, papel em que se escreve esse apontamento. Etimologia. Origem da palavra verbete. Verbo mais ete. Sinônimos de verbete. Verbete é sinônimo de apontamento, nota, anotação, registro, comentário, verba. Definição de verbete. Classe gramatical, substantivo masculino. Separação silábica. Ver-be-te. Plural, verbetes. Turma, como sabemos, nós vamos organizar agora os nossos verbetes. Aliás, vamos começar a produzir verbetes de dicionário. E aí, como estão as atividades? Separamos alguns livros, professora. E nós já estamos dividindo a pesquisa, para cada um fazer uma parte, professora. Que interessante. Lembrando que vocês vão exercer várias funções. Vocês vão selecionar conteúdos, vão ser os redatores, os revisores e editores. Por quê? Porque vocês vão ter que decidir ainda se vão colocar no mural da escola ou se vão fazer numa plataforma do Facebook e das redes sociais. Mas antes de tudo, nós temos que planejar. Qual é o planejamento? Vamos ver agora. Passos para a organização, que é exatamente nosso planejamento. Primeiro, dividir equipes. Depois, selecionar o tema dos conteúdos, levantar informações sobre esses conteúdos. Além disso, estudar, isso é fundamental também, e produzir. Produzir esses textos, o trabalho em equipe, que, como eu disse para vocês, vai ser a redação, a revisão, edição do material. E depois publicar. Onde vocês vão publicar? Será que é na escola ou na página virtual? O tema escolhido pelos alunos foi variação linguística. Olha que interessante, a gente sabe que nós temos que fazer um levantamento de informações, um estudo sobre isso. Vamos ver na tela qual é. O tema foi variação linguística no Brasil, expressões típicas das regiões do Brasil. Para dar apoio ao trabalho dos alunos, é preciso todo um levantamento de informações, toda uma pesquisa. Então, por que essa variedade linguística? Por que de norte a sul do país falamos de forma diferente? Existe uma explicação. Então, o exemplo mais claro aí, aliás, os exemplos que nós vamos apresentar, vocês vão dizer. O que significa isso na sua cidade? É mandioca? É macaxeira? É aipim? Como se chama? É maniva? De onde vem essa origem? Qual é essa diferença?
Então, se nós formos ao dicionário online, digital, como eu vou mostrar agora para vocês, eu vou ter lá o verbete mostrando, aliás, o verbete impresso inicialmente, mostrando o que significa, né, a mandioca. Então, é Brasil, brasileirismo, vem da botânica e é a planta euforbiácea de tubérculos alimentícios, do qual há espécies venenosas que se faz a farinha de mesa e etc. E aí, nós temos aí outro significado, que também pode ser aipim, aliás, outro nome que também pode ser aipim e macaxeira, como nós vimos. Quando nós formos ao dicionário digital, agora, nós vamos encontrar aí vários nomes para o mesmo produto, o mesmo alimento, né? Então, a gente busca aqui mandioca e dá o significado e automaticamente os outros nomes, olha, macaxeira, aipim, mandioca, castelinha e assim por diante. Ou seja, nós temos aí uma variedade de nomes para o mesmo produto. É interessante a gente observar também, por exemplo, de por que origem. A gente sabe que nós temos uma origem aí muito diversificada, o povo europeu, os negros, os indígenas que estiveram aqui e somos o produto disso. Então, um outro exemplo, como se chama isso na sua cidade? É sacolé? É geladinho? É din-din? Como se chama? Por exemplo, no Amazonas, há quem chame de flautinha e assim por diante. E quando nós vamos ao dicionário, nós temos o que lá? O dicionário impresso. Vamos ver. Nós temos sacolé, que é exatamente esse saquinho com suco de frutas congelados. Quais são os sinônimos? Olha aqui, ó. Geladinho, geladinha, sorvete no saco em outras regiões, chup-chup, também laranjinha, flau e din-din. Né? Isso depende muito de como é em cada região. Bora ver como ele está no dicionário, no verbete online. Vamos ver. No dicionário online, no verbete online, nós temos sacolé e também temos os outros sinônimos, sacolé, geladinho, da mesma forma. Por quê? Porque em cada região do Brasil, nós temos aí uma diversidade de nomes, não é? Depende muito de onde nós estamos e existe uma explicação para isso, não é? A explicação é exatamente que cada parte do nosso país, as línguas vão mudando. Então, por exemplo, aqui também, a mesma coisa. Como se chama na sua cidade? É pipa? É papagaio? É pandorga? Qual é o nome? De norte a sul, nordeste, nós temos uma variedade. Vamos ver na tela aí, olha aí. Que é para o mesmo verbete. A pipa, né, que no português brasileiro é o papagaio. No português europeu, né, que é papagaio, no caso, no Brasil, que é pipa. Depois nós temos as variações. Quais são as variações? Arraia, o que mais? Pepeta e piposa também é um nome. E em cada região do país nós vamos ter aí uma variedade. Ao produzir os verbetes, nós temos que observar quais são os passos, como nós vimos, e também algumas orientações. Vamos ver agora. A primeira, qual será o objetivo da escrita? Né? Apresentar diferentes falas à comunidade escolar, no caso do trabalho dos meninos, compartilhar virtualmente conhecimentos sobre o idioma. O que mais? Quem será o nosso público? Os alunos que terão acesso ao mural da escola e também o público geral que tiver interesse sobre o assunto, não é? Olha que interessante. Onde circulará a nossa produção textual, nossa produção de texto? Vai ser na escola e no ambiente virtual. E qual será o suporte usado? Isso aqui é muito importante. Então, papel, porque vai ser apresentado no mural, e também o computador com a plataforma virtual com acesso, claro, à internet, não é isso? O que mais? Onde pesquisaremos as informações? Textos escritos, vídeos sobre o assunto e especialista na área. Essa aula especificamente foi especialista na área, no caso,
eu, não é? Agora, eu vou apresentar para vocês o que os alunos produziram. O que os alunos produziram? Primeiro, eles selecionaram o tema, no caso essa capa, essa é a capa. Verbete da língua popular, expressões típicas das regiões do Brasil. Então, depois de todo esse tempo de pesquisa, de seleção de material, de palavras, eles vieram e apresentaram esse produto final, que foi a construção de verbetes. E agora a gente vai ver na tela o que eles selecionaram por região do país. Bora lá na tela. No Nordeste do país, o que significa? Olha que interessante que os alunos apresentaram. Então, o que é cambito no Nordeste? Perna fina. O que é o cão chupando manga? É a pessoa muito feia. E Norte e Nordeste também tem essa expressão. O que é jerimum? Pra gente, em outras regiões, é abóbora. O que é liso? Será que é o cabelo liso? Em cada região tem uma expressão, e no Nordeste especificamente, quando a pessoa está lisa, é porque está sem dinheiro. O que é mangar? Que ridicularizar, nós temos aqui. Aí, pastorar, vigiar, sustância, energia dos alimentos, ou seja, quando você escolhe algo com sustância, é porque você quer ficar bem energizado aí de alimento e vitamina. Triscar, então não trisca em mim, não toca em mim. Essa foi a primeira seleção aí por região dos verbetes da língua popular. E no norte do país, brocado. O que é brocado? Com fome. Eu quero lembrar que especificamente em Manaus se fala assim, chibata, então uma coisa muito boa, grelhar, fulano está grelhando, fazer muito sucesso, né? E quicão, como eu disse para vocês, em Manaus é cachorro quente. Olha, você não chega pedindo um cachorro quente, você, eu quero um quicão. E resolve, todo mundo sabe que é um cachorro quente. Então, maceta, tudo que é grande. Mano e manos, quando você chegar na região aqui, especificamente em Manaus, acostume-se que você vai ser mano e mano quando você passar a ser considerado próximo de alguém. E no sul do país? No sul do país temos aspa torta, né, que é mal-humorado, pessoa aborrecida, aborrecido. Guri, que no caso é menino, garoto. Norte, nordeste, norte é curumim, nordeste é menino, mesmo normal. Aí prenda, que é a moda gaúcha, música gaúcha. E vivente, indivíduo. E no sudeste? O que significa bolado? Quando está bolado, está preocupado, olha, fulano está bolado. O que é larica? Também no norte se usa, né? Que é fome. Norte se usa tanto brocado, também larica. Quebrado. Será que você está quebrado, com o braço quebrado? Não, você está sem dinheiro. Você está liso, como se diz lá no Nordeste. E rolê, também tem rolê e rolé, que é da variação, mas significa a mesma coisa, é passear, é dar uma volta. Quando pensamos na publicação desse material, como vocês viram, inicialmente foi apresentado no mural. Então, os alunos da escola tiveram esse acesso. E aqui, no virtual, como fica? Em cada região foi selecionado de uma forma e apresentado aí. Então, nós temos aí Nordeste, foi organizado de uma forma. Depois, no Norte, as mesmas palavrinhas, e aí está em organização e vai entrar dentro de um formato. Assim como na outra região no Sul e posteriormente no Sudeste, né? Ou seja, é o material que precisa ser organizado. Agora, nós vamos ver o caminhos para selecionar esses verbetes. Vamos ver no quadro. Caminhos possíveis para listar verbetes. Quais verbetes referem-se às informações abaixo? Essa é uma técnica muito interessante para a gente observar como o falante diz em cada região, como chama determinada coisa, como é a expressão desse lugar. Então, como se chama um pequeno inseto, pernas compridinhas e finas, que emite um som agudo no ouvido das pessoas durante a noite? Como chamamos? É pernilongo? É carapanã? É muriçoca? É praga? É mosquito? É o quê? A partir dessa pergunta,
nós temos aí uma diversidade de respostas que vai servir para o levantamento dos seus verbetes. Olha a segunda pergunta aqui, rapidinho. Qual o nome daquilo que molha a grama de manhã? Quando a gente acorda, tem ali aquele fenômeno que é chamado como? Em certas regiões vai ser sereno, em outras regiões vai ser neblina, orvalho. Não é que é interessante a gente perceber que a partir dessas perguntas ou a partir da apresentação de uma imagem, como eu mostrei para vocês, nós podemos fazer esse levantamento. Então, vimos a letra B e agora na letra C. Como chamamos a pessoa pegada ao dinheiro, que não gosta de gastar? Qual é o nome dessa pessoa? Há várias palavras para a pessoa que tem esse comportamento. Pode ser avarento, mão de vaca, sovina, mão fechada, pão duro, canguinha, unha de fome, mão segura, muquirana. E aí? O que nós podemos dizer? Não é? Como nós vimos, foi um levantamento interessante. Há vários e vários recursos para a gente buscar esse conhecimento. E assim, fazer esse trabalho assim é algo fascinante para quem gosta de linguagem, e aí a gente vai buscando essas variedades. Agora, nós vamos para um momento de exercitar, tá bom? Vamos lá? Questão 1. Os verbetes são produzidos com o objetivo de: letra A, fazer um convite. Letra B, ensinar a fazer um prato. Letra C, dar um recado. Letra D, informar um conceito. Vamos para outra questão. Vocês vão responder e vamos para outra questão. Os verbetes dos dicionários estão organizados por: será que é tema? Será que é ordem alfabética? Relevância, que significa importância do conteúdo. Tamanho dos textos. Como é que é feita essa organização? Como vocês sabem, vocês vão ficar com esse tempo para responder e depois nós vamos voltar com a resolução.
Conseguiram resolver? Essa atividade estava muito fácil. E agora nós vamos ver como ficou. Bora lá para a tela, na questão 1. Os verbetes são produzidos com o objetivo de... Qual o objetivo do verbete? Será que é fazer um convite? Será que é fazer um convite? Será que é ensinar a fazer um prato? Será que é dar um recado? Informar um conceito? Vamos lá, eu não aceito que vocês errem essa questão porque é muito fácil. Gente, é o quê? Informar um conceito, uma definição, mostrar aí várias informações sobre um conteúdo, um objeto, algo, não é? Então, eu vou querer saber agora mostrar agora por que não é fazer um convite, porque a gente sabe que existe uma outra estrutura para fazer convite, assim como existe outra estrutura textual para ensinar o prato, a fazer um prato, que é receita, você tem toda uma sequência, e dar um recado também é diferente. Então, a resposta certa é a letra D, como está bem marcadinha aqui, e informar um conceito, porque você vai buscar informação sobre determinado conteúdo e listar lá, buscar em ordem alfabética e buscar o conceito. A segunda questão. Os verbetes dicionários estão organizados por, será que é tema? É o tema, gente. Está organizado em ordem alfabética? Será que a relevância, a importância do conteúdo ou por tamanho dos textos? A gente viu na aula anterior que existe toda uma estrutura de organização desses conteúdos, desse levantamento que foi feito previamente, não vai estar, por exemplo, por tema. Não vai estar, por exemplo, pela importância, tudo é importante, se está lá é importante. E também por tamanho dos textos, já pensou? Então, o que ficou aí? Ordem alfabética. E como eu disse, existe toda uma organização do início ao fim dos verbetes de dicionário. Acertaram? Compreenderam como se organiza um verbete, um dicionário, viram aí toda a estrutura? Agora nós vamos para o nosso resumo do conteúdo. Vimos nessa aula como produzir verbetes, digamos, dicas para produzir verbetes, né? Para fazer essa produção textual, fazer esse levantamento, buscar informações, estudar. E aí? Qual a importância de tudo isso? Vamos ver aqui na tela. É muito importante buscar verbetes em dicionários, tanto físico quanto digital, né? E entender como as informações estão organizadas. Por quê? Porque lá nós encontramos os significados e sentidos das palavras devidamente sinalizados com indicações e abreviaturas, que no caso nós vimos semana passada como fazer a leitura dessas abreviações. Além disso, é um instrumento de consulta que também pode ser produzido pelos alunos de acordo com as orientações, considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto e a finalidade do texto. Ou seja, nós temos que entender a estrutura desses verbetes e também como ele se organiza. Fundamental também é estudar esse conteúdo, porque você vai tirar da onde? Não dá, né, para entender. Não dá para escrever de qualquer forma, tá? Então, esse é o nosso resumo do conteúdo e vamos para as nossas considerações finais. Meus queridos alunos, iniciamos esse processo, esse projeto de educação em razão desse contexto de pandemia. E a gente sabe que não foi fácil, a gente sabe que tivemos sim muitas perdas e lamentamos por isso, mas eu preciso dizer que essa é a nossa última aula de língua portuguesa, né? Por quê? Porque o projeto tem que terminar e eu quero agradecer toda a equipe envolvida nesse trabalho, a equipe do Centro de Mídias, a Secretaria de Educação do município de Manaus, que me deram a oportunidade de compartilhar conhecimentos com vocês. Não foi fácil, não é fácil e não vai ser fácil.
Então, eu quero agradecer esse momento e me despedir até uma outra oportunidade que nós tivermos aqui. Vamos voltar, caso seja necessário. Tenham boas festas, aproveitem os familiares com todos os cuidados, com todas as orientações médicas, porque sabemos de todas as dificuldades desse momento. Obrigada pela oportunidade e até uma próxima vez.